A maioria das pessoas acha que está dormindo bem, até perceber que vive cansada. E não, isso não é normal. O sono comum, esse cheio de interrupções, com o celular na cara e mente acelerada, não limpa o cérebro, não repara o corpo e não regenera suas emoções. A verdade, dormir do jeito errado está te envelhecendo por dentro. Pesquisas recentes mostram que, durante o sono profundo, o cérebro ativa um sistema de limpeza natural, eliminando toxinas acumuladas ao longo do dia. Mas isso só acontece se você souber preparar corpo e mente corretamente. A sabedoria budista sempre ensinou: o sono é um estado sagrado, não um botão de desligar. E agora a ciência começa a provar isso. Se você aplicar nas práticas certas, respiração 4-7-8, técnicas ancestrais, controle de luz, temperatura e foco, seu corpo se repara sozinho. Isso mesmo, energia infinita, clareza mental e bem-estar são só uma noite bem dormida de distância. O problema, 99% das pessoas ainda não sabem como dormir de verdade. Mas você vai descobrir agora. Dormir mal é como esquecer de limpar a casa. Aos poucos, a bagunça vira caos. Quando o sono profundo não acontece, o cérebro não consegue eliminar toxinas que se acumulam naturalmente ao longo do dia. Essas toxinas, se não forem expulsas, afetam corpo e mente, favorecendo doenças como Alzheimer, hipertensão e distúrbios emocionais. Enquanto dormimos, o sistema linfático entra em ação, limpando os resíduos mentais que o estresse diário deixa. Mas sem as fases profundas do sono, esse detox cerebral não ocorre. A consequência? A mente acorda pesada, o corpo reage com fadiga e a imunidade vai lá para baixo. Práticas simples como a respiração 4-7-8 podem ajudar a garantir esse descanso restaurador. A espiritualidade e os métodos ancestrais sempre alertaram: o sono é sagrado. No budismo, dormir com intenção e presença é um ato de cura. E a ciência agora confirma isso. A verdade é que, enquanto você dorme mal, seu corpo grita por ajuda. E muitos dos hábitos modernos só pioram esse cenário. Tem gente que se esforça para dormir, mas sabota o próprio sono sem perceber. O uso excessivo de telas antes de deitar, aquele lanchinho pesado às 23h, a falta de uma rotina, a postura errada, o colchão velho. Tudo isso parece pequeno, mas junto forma um combo que desregula completamente corpo e mente. É como tentar meditar numa praça lotada. O ambiente não ajuda, e com o sono não é diferente. Estímulos visuais, ruídos, estresse mental acumulado, tudo isso mantém o sistema nervoso em alerta. A luz azul da tela do celular, por exemplo, bloqueia a produção de melatonina. E sem melatonina, não há sono profundo, não há eliminação de toxinas, não há descanso real. A solução começa pela consciência. Avalie sua noite. Há telas, a tensão acumulada, o ambiente é quente, iluminado demais ou desconfortável. Pequenos ajustes podem transformar sua noite. E para quem quer uma abordagem realmente eficaz, já existem práticas ancestrais que unem espiritualidade, ciência e resultados concretos. Não precisa virar monge para dormir melhor, mas é sábio aprender com eles. Práticas budistas, como desligar estímulos 1 hora antes de dormir, manter o ambiente fresco e escuro e dormir sobre o lado esquerdo, têm respaldo da ciência moderna. Essas soluções simples melhoram a circulação, reduzem o estresse e favorecem a produção natural de melatonina. O corpo e mente entendem sinais sutis. Um chá leve, uma refeição tranquila, um ambiente preparado com intenção, tudo isso comunica ao sistema nervoso que é hora de desligar. Escrever as preocupações num caderno antes de deitar, por exemplo, ajuda a esvaziar o mental e acolher o silêncio. Esse método ancestral é eficaz e está ao alcance de qualquer um. Você pode começar hoje. Deixe o celular fora do quarto, experimente a respiração 4-7-8 em um ambiente calmo e mantenha uma rotina fixa. Ao repetir essas práticas por alguns dias, o corpo responde. E o sono, antes um desafio, começa a virar uma bênção. Mas para quem quer dormir profundamente mesmo com poucas horas, há um segredo budista que vale ouro.
Os monges budistas, mesmo com poucas horas de sono, acordam restaurados. O segredo está na qualidade, não na quantidade, e numa técnica baseada em 3 pilares: mente tranquila, postura correta e respiração consciente. Quando corpo e mente entram nesse estado de presença, o sono se aprofunda e o movimento noturno desaparece. Antes de dormir, eles praticam meditação sentados ou deitados, trazendo a atenção para o momento presente. Um dos métodos mais eficazes é a respiração 4-7-8. Inspirar, segurar, expirar com consciência. Isso desacelera o coração, reduz a ansiedade e ativa o sistema parasimpático, aquele que comanda o repouso. Resultado: o corpo relaxa profundamente. Deitado sobre o lado esquerdo, num ambiente escuro e silencioso, o praticante visualiza o próprio corpo mergulhando no sono como se fosse água calma. Essa imagem ajuda a mente a não se agitar durante a noite. E se esse método te impressionou, espere até descobrir técnicas práticas que você pode aplicar ainda hoje. Às vezes o que falta não é tempo, mas técnica. Respirar certo, relaxar o corpo, cuidar da luz e da temperatura, tudo isso conta. Técnicas como a respiração 4-7-8, o escaneamento corporal e até se expor ao sol de manhã ajudam corpo e mente a entrarem em harmonia. Quando o sistema entende que é hora de desacelerar, o sono vem com mais facilidade. O escaneamento corporal, por exemplo, é uma prática ancestral que consiste em levar a atenção, parte por parte, para o corpo, dos pés à cabeça, com respiração profunda e presença. É como dar um carinho interno no seu sistema nervoso. E ao combinar isso com pensamentos positivos e gratidão, você ativa centros cerebrais ligados ao relaxamento e ao bem-estar. Controlar a temperatura do quarto, desligar estímulos visuais e evitar conflitos mentais antes de dormir também fazem parte do método. São ajustes pequenos, mas consistentes, que têm base tanto na ciência quanto na espiritualidade budista. E quando essas técnicas viram hábito, é hora de transformar tudo isso num desafio prático. Mudar o sono não exige milagres, mas sim compromisso. Um desafio de 7 dias pode ser o ponto de virada que você estava esperando. A proposta é simples: a cada dia aplicar uma prática diferente. Estabelecer horários fixos, evitar telas, ajustar a temperatura do quarto, tudo isso começa a reprogramar corpo e mente. No primeiro dia, foque apenas em dormir e acordar no mesmo horário. No segundo, elimine telas 1 hora antes de dormir. No terceiro, pratique a respiração 4-7-8. No quarto, organize o ambiente: colchão, travesseiro, escuridão. No quinto, adicione um chá leve. No sexto, experimente escrever antes de deitar. E no sétimo, avalie como se sente. Esse método, inspirado na espiritualidade budista e respaldado por evidências científicas, é eficaz justamente por ser simples e progressivo. Ao final da semana, muitos relatam melhora no humor, mais clareza mental e menos fadiga. E quando a prática se transforma em estilo de vida, você começa a entender o sono como algo muito além do descanso. É conexão. No budismo, o sono é visto como um estado sagrado, um momento de encontro entre corpo e mente, onde se dissolve o ego e resta apenas a presença. Dormir bem, nessa visão, é um ato espiritual. E, curiosamente, a ciência moderna está chegando à mesma conclusão. Sem escuro, temperatura ideal e gratidão, o corpo simplesmente não entra em modo reparador. A produção de melatonina, por exemplo, depende de fatores simples: ausência de luz, temperatura entre 18 e 21 graus e uma mente tranquila. Isso casa perfeitamente com os rituais ancestrais que propunham silêncio, introspecção e gratidão antes de dormir. Respirar com consciência, como na técnica 4-7-8, é um convite para o corpo confiar. Esse equilíbrio entre ciência e espiritualidade mostra que o sono não é só fisiológico, ele também é energético. Cuidar da rotina noturna é, portanto, uma prática de autocuidado profundo.
Quem dorme bem vive melhor, pensa com clareza e sente com mais presença. E agora que você conhece tudo isso, está na hora de usar esse conhecimento do jeito certo. Agora que você sabe o quanto o sono certo impacta a sua saúde, energia e clareza mental, a pergunta é: vai continuar dormindo no automático? Seu cérebro precisa limpar toxinas. Seu corpo implora por descanso verdadeiro. E você tem agora em mãos práticas simples, ancestrais e eficazes que podem transformar tudo, começando hoje à noite. Qual dessas práticas você vai aplicar primeiro? Vai testar o método budista, a respiração 4-7-8? Vai apagar a luz do celular 1 hora antes de dormir? Me conta aqui nos comentários. Lembre-se, o sono certo é como uma terapia silenciosa que acontece todas as noites, mas só se você deixar. Se esse conteúdo te tocou de alguma forma, inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe com alguém que vive cansado e não sabe por quê. Vamos juntos espalhar conhecimento que transforma de dentro para fora, uma respiração de cada vez.